levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Lauren Lawson, o John Rosenstern, o Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos muito felizes de poder estar com você. E enquanto estava me preparando para vir para o programa, eu estava pensando que privilégio e honra é estudar a Palavra de Deus. Não existe nada maior do que isso. Agradeço muito a Deus por Ele nos dar o privilégio de ter a plataforma que temos. Antes de vir para o estúdio, assinei uns documentos, há alguns instantes atrás, para começar a passar na Polônia. E agradecemos a Deus. Eu não tive o tempo de dar uma olhada, mas acho que 30% a 40% da população lá fala inglês. Não tive tempo de fazer uma pesquisa e estudar, mas o Senhor me falou há uns 3 anos atrás, e eu tenho até um livro que nos diz exatamente quantas pessoas falam inglês em todos os países do mundo. E é chocante, inglês é realmente a língua do mundo de hoje. E sei que todos os homens e mulheres que estão controlando o tráfego aéreo e pilotos também, é uma exigência que eles falem inglês, isso em todos os países, no mundo inteiro. É assim que tem que ser. E o Senhor falou comigo, e eu lembro até que o Lauren mencionou algo, eu não lembro o que foi, porque eu estava muito preocupado, porque eu sentia que o Senhor nos queria nesses países, mas traduzir 1 hora por semana é uma coisa. Traduzir 24 horas por dia, 7 dias por semana, é algo totalmente diferente. E estou descobrindo que é muito caro também. Terrivelmente caro, viu? Fora isso, é muito difícil encontrar também as pessoas para traduzir. E naquele dia o Senhor falou ao meu coração: faça o programa passar em inglês, algumas pessoas lá vão falar inglês, alguns vão ser salvos e servir de missionários naquele país. E existem alguns ali naquele país que são salvos e falam inglês e serão abençoados. E temos descoberto que isso é um fato, que nós criamos uma audiência nesses países bem rápido. E eu já estive na Polônia. É um país lindo. Na verdade, só estive em Warsaw. E eu me lembro que quando nos buscaram no aeroporto e estavam nos levando para o hotel, o homem que nos levou falava um inglês impecável, excelente, e disse: irmão Swaggart, gostaria de compartilhar algumas palavras com você sobre meu testemunho, que foi muito bonito. E ele falou que eles vieram até ele. E eu me esqueço agora, na época era um país comunista, totalmente marxista, e perguntaram se ele podia cuidar de um departamento para o país, e não lembro exatamente o que era. E ele falou para eles, ele entendia um pouco daquilo e acabou sendo o departamento mais produtivo em todo o país. Um pouco depois chegaram para ele e disseram: precisamos de alguém para cuidar da indústria de laticínios, porque o governo controlava tudo, pois o país era comunista, e cuidar da indústria de laticínios. E queremos que seja você. E ele falou: senhores, eu fui criado aqui em Warsaw. Eu não entendo nada sobre laticínios, não entendo nada de vacas, não entendo nada de leite, eu não entendo nada disso. E aí eles disseram assim: olha, eu garanto que você vai fazer algo melhor do que temos lá agora. E ele disse: irmão Swaggart, dependiam muito de mim e eu aceitei. Então eu fui buscar a Deus e disse: o Senhor vai ter que me ajudar, pois eu não entendo nada sobre laticínio e leite, vaca e por aí vai.
Mas ele disse que o Senhor o ajudou e disse: agora estamos produzindo mais leite do que imaginavam ser possível. E eu perguntei se ele podia testemunhar e ele falou: eu testifico sim, eles sabem, os oficiais comunistas sabem que tem algo me ajudando, eles sabem. Não fazem muitas perguntas, pois têm medo da resposta que eu vou dar. Mas ele disse: sim, o Senhor tem me ajudado a levar isso nacionalmente, hein? O laticínio nas fazendas passou a ser o melhor que já tiveram. É isso que o Senhor pode fazer. É um testemunho. Ele ajudou José? Ajudou Bezalel? Exatamente. Isso aí. Então, olha, existe algo em meu coração, e você mencionando isso sobre a Polônia, estamos vivendo dias bem tenebrosos e vão ficar ainda mais tenebrosos, é o que a Bíblia indica. E em meio a essas trevas, vamos ter oportunidades. E a Bíblia diz em Apocalipse 3, diz que portas abertas estão diante de nós, que homem nenhum pode fechar. Isso aí, tenho dependido disso, porque veja bem, enquanto passamos em todas essas estações de TV e, sim, estações de TV a cabo, satélites e por aí vai, só falamos do Evangelho. E se eles querem tirar alguém do ar, tiram o que é evangélico. Tiram a gente dali, colocam outra coisa e por aí vai. Mas, pelo menos no que eu sei, só tivemos uma estação que nos tirou do ar. E isso foi uma situação diferente deles chegarem e falarem: vocês estão fora do ar e acabou. Não, foi um sistema de TV a cabo, um dos maiores da América. Ainda passamos aí uma grande parte dela, mas estavam com problema na engenharia deles e aconteceu o que aconteceu. Mas eu sempre digo, lembrando a Deus, o Senhor disse que abriria uma porta que homem nenhum poderia fechar, e quase não tivemos problema algum em relação a isso no mundo inteiro. E eu agradeço a Deus por esse privilégio. A SBN está na República Tcheca? Eu não sei. E na Suíça vocês estão? Sim, estamos na Suíça. Eu não me lembro sobre a República... não, estamos sim. Eu me lembrei agora. E eu me lembro agora porque eu fico chamando de Tchecoslováquia, mas não é mais assim, é a República Tcheca. E o Jim Uzi sempre me corrigia dizendo que é República Tcheca. Estamos passando lá. Eu e o Don passamos de 2007 a 2011 em Bruxelas. Viajávamos ali e todos falavam inglês na Europa. Em Amsterdã e até Luxemburgo, Bruxelas, Alemanha, falavam inglês perfeito. 75% das pessoas falam inglês lá na Holanda. Na maioria desses países é uma exigência falar inglês como segunda língua. Então também não é uma luta para eles entender inglês. Até na Itália, enquanto estive lá, quase não conheci ninguém na Itália que não falasse inglês. Olha, eu estava no meu dentista há alguns dias atrás e ele tinha ido passar férias lá na Sicília. Tinha ido para Sicília, na Itália e tal, e disse: irmão Swagger, entramos no nosso quarto de hotel em Sicília, ligamos a TV e lá estava você. E então, nós passamos nesses países, ainda que não traduzimos nada para a língua deles, a língua comum deles, mas se a porta abre, a gente entra lá. E eu agradeço a Deus pelas pessoas que possibilitam isso por aí. Você está realmente se colocando. Vocês que oram por nós e vocês que nos ajudam a fazer isso. Você está se colocando no lugar de um missionário. Você está possibilitando que o Evangelho seja pregado e proclamado em quase todo o mundo. E graças a Deus por isso, quando falamos de inglês, até na China, a maioria tem que aprender inglês como segunda língua, certo? E temos que orar pela China. A China está realmente fazendo com que a igreja perseguida passe por problemas terríveis. E eu me lembro
a única época em que estive na China, nós levamos uma mala cheinha de Bíblias para um certo pastor chinês que estava lá. E quando chegamos lá, eu me lembrei e pensei, Senhor, aquelas caixas, as malas, né, na verdade, viriam naquela esteira depois que você sai do avião. E pensei, como vamos fazer se abrirem? Porque estava cheio de Bíblias e graças a Deus nunca abriram nenhuma. Mas então chegamos lá e as pessoas que nos receberam, os chineses, disseram, eles eram membros da igreja perseguida. O homem que supostamente estava coordenando a distribuição das Bíblias que fomos para lá levar, ele estava em uma prisão domiciliar e não era possível que nenhum americano fosse ou nenhum homem branco fosse até onde ele estava, pois ele não ia poder sair, pois estava em uma prisão domiciliar. E não sabíamos o que fazer. O que vamos fazer com todas essas Bíblias aqui? E havia um casal jovem chinês que estava conosco e depois disseram, não sabemos por que viemos, não tínhamos dinheiro para vir, mas algo ficava nos mandando ir. E as pessoas, perguntamos para eles assim, ou sei lá quem perguntou, esse casal aqui que é chinês, moram na América, mas eles podem ir até lá? E disseram, provavelmente sim, acho que não vão ter problemas. Claro que estavam arriscando entrar em apuros se a polícia os prendesse, mas disseram, nós vamos fazer o nosso melhor. Foram até lá, levaram todas as Bíblias, ninguém tocou neles ou os perturbou, e disseram que esse pastor chinês empilhou as Bíblias na mesa, era só o Novo Testamento e tinham algumas canções atrás da Bíblia e por aí vai. Então, eles disseram que ele as empilhou sob a mesa e começou a chorar e orar e disse, obrigado pelo pão, Senhor, obrigado pelo pão, obrigado pelo pão. Temos que ir para o intervalo, voltamos já e quero terminar essa história.